Olá, o tema é um tema polêmico. Todo trigo faz mal para a saúde. Comer pão integral prejudica a saúde de todos nós, uns mais, outros menos. E a grande pergunta que me fazem sempre é: por que demonizam tanto assim um trigo, se ele é um alimento bíblico, se ele foi usado na Santa Ceia, se durante milhares de anos o trigo é usado para alimentar os povos? Aí entra um aspecto: o trigo de hoje não é o trigo de antigamente. Se você olhar esse slide que aparece ali, o trigo mais baixo é o einkorn, que é aquele trigo com as sementinhas bem pequenas. Aquele trigo é o trigo de antigamente, que tinha uma quantidade de glúten bem diminuída. Depois, com a evolução, com a engenharia genética, criou-se o trigo que é o segundo, da segunda linha, que é o trigo mais antigo, que é o que os nossos avós plantavam, que aparece nessa imagem que mostra ele passando da altura desta mulher. Então, quanto mais velho era o trigo, mais alto ele crescia, para finalmente chegar no trigo moderno, que é esse que não chega nem à cintura das pessoas. E esse trigo, ele tem uma altíssima produção de grãos. O grão, ele tem muito mais farinha, ele tem muito mais glúten. Aqui nesse outro slide mostra exatamente a proporção do trigo antigo, o einkorn, que é o primeiro da esquerda, com o trigo anão, que é o pequenininho, que é o da direita, que é onde se produz muito isso. E por que esses trigos foram modificados? Primeiro, para a produção, aumenta muito mais a farinha que é retirada dos grãos por pé plantado. Em segundo lugar, é um trigo de muito maior qualidade confeiteira, não a nutritiva, confeiteira. Por causa do aumento do glúten, a massa fica muito mais maleável. O trigo de antigamente não dava para fazer a pizza que faz hoje com massa bem fininha. Era aquela massa grossa que a gente aprendeu a comer com os nossos avós. Então, outra coisa que você tem que entender: esse glúten que está dentro do trigo é o mesmo que nós fazíamos aquela cola de criança que a gente chamava de grude em alguns lugares, que misturava trigo, água e aquecia e ficava mexendo e formava uma cola. Isso acontece dentro do nosso organismo, porque nosso corpo é quente, comemos o trigo, temos a água e isso gera grude dentro do nosso organismo, que a gente vai chamar de hemoglobina glicada ou glicação da hemoglobina. Então, tem muita coisa para falar sobre o trigo. Deem para vocês um presente de um dos melhores livros que eu já li até hoje, que é o Barriga de Trigo. Esse livro ficou mais de 50 semanas na lista dos mais vendidos nos Estados Unidos. E ele tem muita evidência científica. Ele faz a afirmação e apresenta vários trabalhos científicos que mostram como o trigo faz mal. Existe um site nos Estados Unidos, um site americano, que relaciona mais de 200 doenças causadas e agravadas com o uso do trigo. Eu estou falando do trigo integral, eu nem estou falando do pão de farinha branca refinada. Esse é pior ainda. Mas a quantidade de glúten do trigo, do pão integral, é semelhante e em alguns casos até mais, porque tem adoção extra de glúten nesse pão de farinha integral. E aqui nesse slide eu quero que você observe por que todos nós temos hoje algum grau de intolerância ao trigo. A nossa mucosa intestinal é composta de células e essas células, como se fossem tijolos um ao lado do outro, são ligadas através de proteínas de junção, que liga essas células para que não passe nada na mucosa. É como se fosse um filtro de café, que passa só a água e não passa a borra de café. A gliadina, que é uma das proteínas do trigo, ela ataca essa célula e faz com que a célula produza a zonulina.
A zonulina é uma enzima que abre a junção da célula, aumentando a permeabilidade, fazendo com que não entre não só a gliadina para dentro do corpo, mas as bactérias, pedaços de proteínas, substâncias estranhas, toxinas que antes não entrariam. É como se passasse no nosso filtro de café a borra de café para dentro do corpo. E essa passagem, ela cria anticorpos contra aquelas proteínas mal digeridas, contra aquelas gorduras mal digeridas. Quando a gente come uma proteína, passa apenas aminoácido. Isso é o desejado. E esse aminoácido vai fazer parte da alimentação do nosso corpo em qualquer parte do corpo. Quando aumenta a permeabilidade, passa pedaços grandes de aminoácido, vários aminoácidos juntos em pedaços de proteína. E isso o corpo interpreta como corpo estranho. E ao interpretar como corpo estranho, ele cria anticorpos contra isso. E esses anticorpos que vão combater, destroem aquilo ali, resolvem aquele problema na hora. Só que eles circulam pelo organismo e ao chegar lá na nossa tireoide, por exemplo, eles vão encontrar pedaços de anticorpos semelhantes à gliadina e vão atacar a tireoide, gerando uma doença chamada tireoidite de Hashimoto. E assim vão gerar todas as mais de 100 doenças autoimunes. Quando abre essa permeabilidade do intestino, é uma loteria. Pode criar, no melhor das situações, uma inflamação localizada que gera uma inflamação no corpo todo, que baixa a imunidade, que aumenta a pressão alta, que dá as dores no corpo. Tá, tudo bem, isso é ótimo. Porque a pior das hipóteses pode criar as doenças autoimunes, as doenças que atacam o nosso corpo. Então, gente, a ideia toda é tentar não comer nada de trigo, nada de que tenha glúten. Aí vocês vão dizer assim, tá, mas esse é um problema das doenças celíacas. Não, o problema da doença celíaca atinge 2 ou 3% da população, que são os casos que respondem mais agressivamente. Quando a gente usa o glúten em pessoas celíacas, cria-se uma reação tão grande no intestino que gera uma diarreia para eliminar rápido aquele glúten que está ali. E gera reações em todo o nosso corpo. E daí vocês vão dizer assim, tá, ainda bem que eu não tenho. Está aprovado já, e aqui esse slide faz uma combinação entre a doença celíaca e o iceberg. Ter a doença celíaca é 2, 3% que está por cima da água. Na metade do meio do iceberg tem as doenças celíacas silenciosas, que não tem o sintoma tão aparente. E na parte de baixo do iceberg é as doenças celíacas latentes, e ali que está a maior parte das pessoas. Então nós estamos, de alguma forma, tendo reações inflamatórias intestinais, alérgicas ao uso do trigo. Aí você vai me dizer que você não tem reação alérgica ao trigo. Talvez tenha, talvez não tenha, mas só tem uma maneira para saber. Tem que ficar 30 dias sem comer nada de glúten. Sem comer trigo, sem tomar malte, cevada, até aveia que é contaminada tem esse problema. Depois de 30 dias, coma 1, 2, 3 fatias de pão integral, ou pão que você quiser comer, e observe como é que seu corpo reage. Se tu tiveres algum tipo de reação, mal-estar, desconforto, aumento do movimento intestinal, um pouquinho de dor de cabeça, cansaço, aumento de dor em alguma parte, qualquer reação, observe o teu corpo. Isso é uma resposta, em 1 hora tu já vai ter essa reação. Se você tiver alguma reação, comprova que tu tens algum grau de intolerância ao trigo. E a partir daí, tem que abolir o trigo da tua vida. Não existe nenhuma vantagem nutricional em comer trigo, comer glúten, nenhuma, zero de vantagem. Tudo que a gente precisa de nutriente, a gente encontra em outros alimentos que não necessariamente o trigo. Então, pensa seriamente em estudar para ti qual é o que você vai fazer em relação ao pão com glúten, as massas, as farinhas com glúten. Se você precisa do pão,
coma pão sem glúten. Hoje está mais fácil de achar. Mas também não é necessário fazer, porque isso aumenta a insulina e acaba gerando outros problemas. Eu, particularmente, consegui me livrar do pão e, olha, meses, quase um ano já que eu não como mais pão. Faça o teste com você. E se você está gostando dessas aulas, eu quero lembrar que já está abertas as inscrições para o segundo workshop da saúde integral, onde eu vou fazer uma ampliação dessas informações sobre o desenvolvimento da super saúde. Se você quer ser informado desse workshop, nesta página tem um link que você coloque o seu e-mail, que você será avisado quando haverá esse workshop, e você terá todas essas informações de uma forma muito mais intensa e muito mais consistente. Enquanto isso, eu te desejo uma super saúde.